Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e me siga lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, e vamos começar com as atualizações. São Paulo anunciou agora há pouco, de tarde, a contratação do Rafinha, o Rafinha, ex-capitão do Tricolor, que jogou aí durante 3 temporadas, agora será coordenador esportivo, o diretor aí que vai assumir o lugar que era de Muricy Ramalho, confirmando a informação que a gente trouxe para vocês neste último final de semana. E o Rafinha já começa a trabalhar a partir de amanhã, exatamente nesta terça-feira, e ele já chegou com uma declaração muito polêmica, A declaração do Hernan Crespo, após a última derrota do São Paulo no Paulistão, era que o Tricolor teria que fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro e lutar para não ser rebaixado. Isso foi aí alvo de algumas declarações envolvendo outras peças importantes do Tricolor, inclusive o nosso novo presidente, o Harry Macis, e agora já o Rafinha chegando e já deu uma declaração que o São Paulo não é lugar para essas declarações de perdedores, de fracassados, que o São Paulo tem que sempre sonhar com títulos. Paramos no tempo, sim, mas que o São Paulo tem que sempre lutar para estar lá em cima. Essa é a declaração que queremos ouvir. Gosto muito do Crespo, acho que ele foi infeliz na sua declaração. É a realidade do clube? É de fato a realidade do clube, mas o São Paulo não pode se colocar antes nesta posição. A gente sabe, que provavelmente, sendo realista, o São Paulo pode sim, de fato, lutar contra o rebaixamento, mas a gente não pode ter essa mentalidade antes mesmo de começar o campeonato, rapaziada? Então, às vezes ali a gente tá ali na 18ª rodada, na 30ª, a gente fala, hoje a nossa luta é essa, mas antes de começar, eu acho que colocar essas palavras foi infeliz do Crespo, Ele foi aí, depois repudiado pelo presidente, agora pelo Rafinha, e seja bem-vindo, o Rafinha, que agora é o nosso novo comandante esportivo. Beleza, galera? Vamos para outras informações. Essa informação, ela não é muito boa. O atacante Paulinho, que foi substituído na final da Copinha, no primeiro tempo ali o jogador já estava sentindo algumas dores em seu joelho, foi substituído e ele teve um estiramento ligamentar. Já iniciou a preparação, para a sua recuperação no Refis Plus, mas a gente sabe que é uma lesão muito complicada, e ainda mais no São Paulo, que a lesão que era para tratar em um mês vai para 5, 6 meses, é uma situação muito complicada do Paulinho, que pode perder esse ano aí, tá bom, galera? Só para vocês terem uma noção, no mesmo campo, na mesma final, na mesma competição, ano passado, o Hugo, o volante, que era inclusive capitão daquela equipe que foi campeão, sofreu uma lesão também na final da Copinha no seu joelho e só voltou à disposição agora em janeiro de 2026. O caso do Paulinho, ele é um pouquinho mais simples, do que de fato foi o Hugo, mas não deixa de ser uma lesão, desculpa, galera, um pouquinho complicada também. Jogador que foi artilheiro da competição, ao lado do Juan, do Bragantino, os dois balançaram as redes por 6 vezes, então boa recuperação aí pro Paulinho. Eu já tava pensando, onde ele iria se encaixar, porque o Calera agora tá voltando. Ele iria, em tese, ser um substituto imediato, porque Rian Francisco e também o André Silva ainda estão se recuperando, Então o Paulinho, para mim, seria uma peça importante já para o profissional, mas acabou sofrendo aí essa lesão. A gente torce, para que o Paulinho volte o quanto antes, mas a gente tem que tratar também um pouquinho com a realidade de que o jogador pode ficar de fora deste ano para a equipe do São Paulo. Combinado? Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Agora a gente tem uma notícia boa, O Luan já encerrou toda a parte de transição física, O jogador está recuperado da lesão que ele teve no seu adutor, já foi liberado pela equipe de transição e já está treinando com os companheiros, ou seja, já pode ser para as próximas partidas relacionado pela primeira vez no ano de 2026 e ser mais uma opção para o Crespo, Eu acho que o São Paulo, com o Marcos Antônio e com o Danielzinho, estava precisando ali, de um pouquinho mais daquele cão de guarda,
guarda, que poderia ser o Pablo Maia, mas que não está se firmando nesta temporada. O Bobadilla não é esse jogador da função. O motorzinho, que é o Danielzinho, e o Marcos Antônio, eu acho que não suprem essa falta de ter aquele jogador. O Bobadilla é um jogador que sai mais, né? Então eu acho que o São Paulo precisa de um jogador com essas características para alguma partida, e o Luan, para mim, vai ser muito importante, assim como é também, por exemplo, o Hugo ou o Negruti, né? O Negruti um pouquinho mais saído ali, mas é sempre bom ter características diferentes, e o Crespo vai montando o time com o que tem, com o que pede o adversário, com o que pede o jogo, e é sempre legal o Luan estar de volta. A gente torce muito por ele, né? Um jogador que tem uma identidade muito grande com o nosso clube, passou por momentos muito complicados, né? Um jogador que quase esteve vendido para o futebol europeu, mas desde 2022, se eu não me engano, está tentando voltar à sua melhor forma física. Tomara que esse ano ele consiga, que volte a ser aquele grande jogador que a gente esperava que ele fosse, que quem sabe, né, possa ser titular, ou então ser pelo menos importante para esse elenco atual do São Paulo. Fechado, rapaziada? Então, deixa aí nos comentários a sua opinião. Já iniciou, né, a preparação para o Campeonato Brasileiro, né? Estamos em alguns dias para estrear no Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreia contra a equipe do Flamengo. O São Paulo vai ter uma sequência agora de alguns próximos jogos em casa, né? Isso será muito importante. São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo em casa. Depois tem Santos e Primavera também em casa, né, galera? E aí a gente vai seguindo aí, rapaziada, porque a gente tem essas informações, porque o São Paulo vai ter que acordar para a vida. Uma informação também, galera, sobre o Marcos Braz. Muita gente estava perguntando se o Marcos Braz, que era aquele cara do Flamengo, que acabou indo para o Remo e reconstruiu a equipe, né? Ajudou a reconstruir a equipe. O Remo está de volta à elite do futebol brasileiro após mais de 30 anos. Essa informação, a princípio, ela foi negada, mas eu, sinceramente, sempre gosto, né, de esperar um pouquinho mais, né? Porque a gente fala, esse jogador não tem nenhuma possibilidade de vir, esse diretor e tudo mais. E às vezes, no dia seguinte, uma semana depois, o negócio é fechado. Um exemplo mais recente foi o Gerson, né? O Gerson esteve, né, no radar do Cruzeiro. O presidente chegou a falar em entrevista coletiva de que não tinha nenhuma chance do Gerson jogar no Cruzeiro. O jogador estreou aí nas últimas semanas, né? Aconteceu, por exemplo, também com o Savarino. O presidente do Fluminense também falou: todas as negociações estão encerradas. O Savarino não será jogador do Fluminense. Uma semana e meia depois, o Savarino estava estreando com a camisa do Fluminense. Então, essa resposta que a gente obteve, não tem nenhuma chance do Marcos Braz ser aí diretor do São Paulo, ela, a princípio, pode ser válida, pode ser verdadeira, pode ser que daqui a uma semana, daqui a um dia, o negócio aconteça. A gente sabe como é que o mundo gira rápido aí no mundo do futebol. Vi muita gente perguntando, né? Então quis esclarecer aí para vocês. O presidente, né, falou que não teria esta possibilidade, mas eu citei esses outros exemplos para vocês entenderem aí como é que funciona. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos aguardando e trazendo mais informações para vocês, tá bom, galera? Vamos voltar aqui a falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. Essa estreia contra o Flamengo será muito difícil, né? O Flamengo não vem no seu melhor momento, começou mal 2026, mas não deixa de ser o Flamengo, não deixa de ser o atual campeão aí, né, das principais competições que a gente teve no futebol brasileiro na última temporada, né? O Flamengo ganhou Libertadores, o Flamengo ganhou aí também o Campeonato Brasileiro, o Flamengo disputou o Super Mundial, o Flamengo disputou Mundial, o Flamengo tem uma baita de uma equipe, não deixa de ser esse Flamengo. Começou mal 2026? É verdade, isso aí não tem como, é só você pegar aí os jogos, mas não deixa de ser o Flamengo, né? O São Paulo vai estar dentro de casa, mas terá uma missão muito difícil, né, rapaziada? O Flamengo é uma equipe forte, independente do estádio a qual vai jogar, então a gente terá uma dificuldade encontrada muito forte pela frente. E depois tem o clássico contra o Santos, né? Também no estádio do Morumbi e valendo muito. São Paulo tá na beira do abismo, né? O São Paulo tá com a mesma pontuação da zona do rebaixamento e o Santos tá tentando se encontrar novamente, né? O Santos vem com o mesmo retrospecto em clássicos que o São Paulo. Os dois empataram com a equipe do Corinthians e os dois perderam para a equipe do Palmeiras. Então o retrospecto em clássico é semelhante. Agora vão decidir os seus futuros justamente neste próximo sábado. Confesso para vocês, tô mais preocupado com o jogo de sábado do que quarta-feira, não porque o Santos é mais forte do que o Flamengo, mas pela circunstância do jogo, pela circunstância que pede
desse duelo importantíssimo do Campeonato Brasileiro. Porque se o São Paulo perde, ou até se o São Paulo empata, a gente se complica muito. E eu não estou nem ainda falando em classificação. É possível, sim, obviamente e matematicamente. Mas esse duelo de sábado me preocupa muito mais do que esse duelo de quarta-feira. Mas vamos lá, ainda tem esse jogo contra o Flamengo pela frente, a gente vai falar muito sobre ele nesses próximos vídeos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever, deixar o like, deixar os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fique com Deus, grande abraço, valeu!